Olá, pessoal. Agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que é a transformada de Laplace. A princípio, esse assunto vai parecer muito diferente do assunto anterior, que foram as EDOs de ordem superior, de coeficientes constantes, mas a gente vai ver que eles estão muito ligados, tá? Mas a princípio eles parecem mesmo bastante diferentes. A ideia da transformada de Laplace é pegar nossos problemas de cálculo, né, EDOs, e transformar em problemas algébricos. Tá? Isso parece meio esquisito quando a gente fala assim, porque, né, equação diferencial, né, tem que ter derivada, tem que ter cálculo. Só que para certos tipos de equações diferenciais, né, se você olhar para trás, você vai perceber que a gente já estava resolvendo por métodos algébricos, mesmo que fosse em partes, né? Por exemplo, a EDO de coeficientes constantes, a gente resolvia com raízes características, né, que é um método, o começo do método é bem algébrico. Então não é tão estranho esse tipo de coisa. Só que lá, quando a gente usava raízes características, por exemplo, agora que a gente fez no caso não homogêneo, né? Então você caía num problema e eventualmente você tinha que determinar as constantes, né? Seja as constantes do PVI ou as constantes da solução particular. Então quando caía nisso, a gente voltava para um problema de cálculo, né? Tinha que substituir na EDO, ou seja, derivar. Então a vantagem desse método da transformada é que ele vai transformar o problema de resolver EDO em um problema 100% algébrico. A gente não vai em nenhuma etapa precisar substituir de volta o EDO, nem nada. Tá? Então isso é uma grande vantagem da transformada de Laplace. Para fazer isso, o que a gente vai fazer é sair de uma variável t, que é em geral é a nossa variável tempo, e vai para uma nova variável abstrata, que a gente chama de s, e essa mudança de variável de t para s vai permitir a gente basicamente eliminar as derivadas, né? Transformar um problema de cálculo em um problema de álgebra. No nosso caso de equações diferenciais é eliminar as derivadas. Isso a gente vai fazer mudando da variável t para a variável s. E a gente vai ver que na variável s, as nossas EDOs ficam muito simples de resolver. Simplesmente problema algébrico. Tá? Só que, pelo princípio da conservação da dificuldade, alguma coisa tem que ser difícil, né? E o que acontece é o seguinte, em geral, o que a gente quer, quando a gente fala de uma EDO, a gente quer achar a solução, né? Então a gente quer, nossa solução final é na variável t. Então vai ter um passo final na transformada de Laplace, que é chamado de transformada inversa, que a gente vai, né, sair da variável s e voltar para a variável original t. Em geral, isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho, beleza? Só que a gente vai ver que mesmo esse trabalho, isso aqui é chamada transformada inversa de Laplace. Mesmo esse trabalho da transformada inversa, ele é puramente algébrico também. Então, realmente a transformada de Laplace consegue, para certos tipos de EDOs, né, quais são? As EDOs de coeficientes constantes, né, e com forçamentos iguais àqueles lá do método do anulador, mas enquanto que a gente, usando o método anulador, a gente precisava ainda substituir na EDO para determinar os coeficientes, se a gente fizer via transformada de Laplace, não vai ter isso, vai ser 100% algébrico. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer esse aparente milagre de transformar o que era cálculo em álgebra? Né? Pegar o que tem derivada e sumir com essas derivadas. Então, se você pensa nisso, já vem à mente, opa, se eu quero sumir com a derivada, eu vou ter que integrar, não é? Então a ideia é justamente essa. Quando a gente faz essa transformação da variável t para a variável s, vai ser integrar essa variável t. Beleza? Mas eu tenho que integrar de modo a ter uma variável s, né? Então, que tipo de integral vai ser essa? Primeiro é o seguinte, eu não quero especificar o domínio cada vez que eu integro, né? Eu quero sempre integrar no mesmo domínio. Então eu vou integrar, o t vai variar de 0 a infinito.
vai ser uma daquelas integrais impróprias que a gente já viu. E para isso ser uma nova função, uma nova variável, de verde aqui, vai ter que ter aqui alguma coisa na variável s. Tá? E aí a ideia é botar aqui alguma coisa na variável s, de modo que, lembra, integral imprópria nem sempre existe, né? Para existir, esse cara que você está integrando, a ideia é que ele tem que ficar cada vez menor, né? Senão essa integral imprópria vai divergir. Então o que a gente vai botar aqui, para aumentar a chance disso aqui, dessa integral existir, a gente vai botar uma exponencial negativa. E o s vai ser justamente a constante aqui dessa exponencial. Beleza? Então a ideia é que para cada s fixo, você faz essa integral e você tem um valor, se essa integral existir. Né? Então, à medida que você vai mudando os s's, você vai mudando o valor dessa integral. Então, isso aqui é uma nova função de uma nova variável. Beleza? Percebe que aqui o t é simplesmente variável de integração. Então, aqui podia ser qualquer coisa no lugar do t. Beleza? Você pega essa função que vem do lado de cá e integra. Tá? Essa variável t, variável x, né? Que só tem o t que só tem o papel de variável de integração. Beleza? Então, bem abstrata essa ideia, né? Você sair de uma variável t e para uma nova variável s. Então, esse é um dos, a gente vai ver que, na verdade, essa transformada de Laplace torna as coisas bem mais fáceis. O custo é justamente essa abstração. Simplifica abstraindo. Por isso que a gente deixa para ver isso mais para o final do curso. Em termos de pré-requisitos, daria para a gente ver isso na primeira aula de EDO. Só que, muito estranho, né? Na primeira aula de EDO, você fazer essa abordagem de transformar seu problema num problema algébrico. Se visse isso lá no começo, certamente ia parecer esquisito. Então, precisa de uma certa maturidade para entender o que está acontecendo, como você está transformando, e agora a gente já tem essa maturidade. Beleza? Então a gente tem o seguinte, pô, para realizar essa promessa de eliminar derivadas, a gente integra. Tá? Só que assim, se a ideia é simplificar, não vou precisar, né? Se eu precisar o tempo todo integrar, eu não vou estar simplificando. Eu não vou estar transformando o meu problema em álgebra. Então, na verdade, o que acontece é que essa aqui é a definição da transformada de Laplace. Também se denota assim. Está transformando o y numa função de s. Tá? Mas, você está vendo, né? A notação pode ficar muito pesada. Então, você pode, uma vez que você já acostumou com o que você está fazendo, eu estou transformando uma função de t, você pode deixar implícito isso. Tá? Escrever só assim. E, inclusive, se você não, já acostumei que quando eu transformo uma função de t, dá uma função de s. Você pode deixar isso aqui implícito também, para não pesar a notação. Tá? Mas essa aqui é a definição da transformada de Laplace. E aí, o que a gente vai fazer para não ficar o tempo todo integrando é explorar as propriedades dessa definição. Que a gente vai ver que no final das contas a gente não vai precisar integrar. A gente vai precisar usar essas propriedades. Beleza? É claro que toda vez que eu for estabelecer uma propriedade, ou numa situação que eu não saiba que propriedade usar, o que eu vou usar é a definição. Beleza? Deixa eu ver se eu comento mais alguma coisa aqui. Bom, vamos botar a transformada para uso. Então, a primeira coisa boa para fazer
é a gente transformar alguma função que a gente sabe que aparece quando eu resolvo o EDO de coeficientes constantes desse lado. Então, uma coisa que com certeza a gente vai ter que aprender a transformar são exponenciais, né? Então, vamos ver como é que, quando eu transformo uma exponencial, que é uma função de t, que função de s aparece. Aí é o seguinte, ó, transforma exponencial de at, beleza? Então, isso eu vou botar... essa exponencial que sempre fica aqui é chamada de núcleo da transformada. Ela sempre fica. E o que você vai transformar entra aqui, multiplicando esse núcleo. Beleza? Inclusive, um dos motivos que a gente vai estudar transformadas de Laplace é que existem outras transformadas, essencialmente mudando esse núcleo. A transformada de Fourier, que alguns de vocês devem conhecer, o núcleo, em vez de ser essa exponencial, só que imaginária. Beleza? A transformada de Laplace ela é mais abstrata que a transformada de Fourier, mas, por outro lado, como não tem senos e cossenos, que é o que aconteceria se tivesse uma exponencial imaginária, é muito mais fácil lidar com ela. Integrar coisas que não mudam de sinal, como a exponencial, é muito mais fácil que integrar coisas envolvendo seno e cosseno. Beleza? Então, se eu for transformar exponencial de AT entra aqui. Olha aqui. E para fazer essa integral, então junta todo mundo aqui. Beleza? E aí faz essa integral, lembrando que é integral em t. Então, se eu integro em t, esse cara que está multiplicando aqui t, funciona como uma constante, né? Então, é integral de ST, né? Que é ST sobre C mais... Beleza? Então, aqui quem faz o papel do Czinho é o A menos S. Então, esse A menos S cai e fica essa integral imprópria. Você calcula isso em zero e depois esse infinito quer dizer que é o limite, né? Então, é o limite, quando o t vai para infinito, dessa expressão, menos essa expressão no zero. Então, essa expressão no zero fica exponencial de zero, que fica 1 e tem esse menos, então troca aqui, né? Fica S menos A. Agora, essa expressão aqui que é interessante. Quanto é que dá esse limite? Então, não é o que determina o valor desse limite, não é esse cara aqui embaixo, né? O que determina o valor desse limite é esse cara aqui em cima da exponencial. Inclusive, para esse limite aqui existir, dessa integral imprópria, a gente já trabalhou, já fez uma hipótese aqui, ó. Para botar esse cara aqui embaixo, a gente já está supondo que o S não é A, né? Concorda? Se o S fosse A, aqui ia dar a integral imprópria de 1. Integral imprópria de 1, integral de 1 de 0 a infinito, dá infinito. Então, quando a gente transforma, a gente só considera os valores de S, tal que essa integral imprópria existe. Tá? É o domínio da transformada. Então, que a integral existe ou a integral converge, né? Integral imprópria é um limite. Então, aqui não entra o S igual a A, tá? E quando você chega aqui, o que pode acontecer com esse limite? Qual é o limite de E de CT? Aqui eu já estou tirando o S diferente de A, então eu já estou tirando o C igual a zero, né? Então vai depender do sinal do C, né? Se o C é positivo, esse limite explode.
Se o C é negativo, esse limite dá zero. Tá? Então aqui esse limite só dá um número, só dá finito, se A menos S for negativo. Ou seja, se o S for maior do que o A. Beleza? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando essa função de AT, que é uma função de T, definida para todo T, pegando ela aqui, e quando eu transformo numa função de S, da qual função de S? Essa função, né? Bem algébrica. Então, esse A que estava aqui na exponencial, ele vem aqui para o denominador. Só que diferentemente dessa função que está definida para todo T, essa aqui é só para S maiores do que A. Beleza? Então já começa a ver que a transformada de Laplace é um negócio abstrato, né? Só que você já começa a ver também que ela começa a algebrizar as coisas mesmo, né? Aqui é uma exponencial, né? Se a gente for escrever como função de t, dá uma série de potências e tal. Aqui é uma função algébrica. A gente chama de função racional, né? Polinômio sobre polinômio. E esse a aparece aqui no denominador, raiz do denominador. Então você vê que do lado de cá as coisas começam a ficar algébricas. Beleza? E aí, essa questão de quando é que. Qual o domínio da transformada, aqui não vai ser muito importante para a gente, não. Tá? A única observação que eu vou fazer a respeito disso é a seguinte: para essa integral existir, para alguns valores de S, que é o que interessa para a gente, a ideia é que esse cara que você está integrando, o y, tenha crescimento abaixo da exponencial. Se não for um cara que, sei lá, se não for uma exponencial de t ao quadrado, essa integral aqui vai funcionar. Tá? É o que a gente chama de função de crescimento subexponencial. Uma função, qualquer função que satisfaça essa desigualdade aqui, para algum m, para algum c, você consegue mostrar fácil que a transformada existe por um intervalo de S grande. Beleza? Então a gente não vai se preocupar muito com isso aqui, essa questão do domínio. É só importante para vocês perceberem que tem uma integral imprópria aí, então tem uma questão de convergência envolvida. Mas as funções que a gente vai trabalhar, todas têm essa propriedade de crescerem abaixo de uma exponencial. Então todas vão ter um domínio adequado. Essa informação aqui não vai ser muito importante para a gente aqui, beleza? A informação que vai ser importante é a informação que você transforma isso e dá isso. Então a gente começa aqui uma tabela de transformadas. E a transformada de Laplace, ela vai ser utilizada na prática, sim. Você vai ter uma tabela de transformadas, como se fosse uma tabela de integrais. Beleza? Bom, então essa é a primeira transformada que a gente calculou, da exponencial. A gente calculou na marra mesmo, usando a definição. Mas como eu falei para vocês, a gente vai evitar ao máximo usar a definição. Beleza? Então o que a gente vai fazer para evitar usar essa definição é explorar propriedades, tá? Então vamos explorar algumas propriedades da transformada de Laplace.